Olá, vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje é o capítulo 8, poliedros. Princípio de Cavalieri. Hoje em dia é tido como um postulado, uma lei, né? Um axioma que não precisa ser provado. Já está provado através do seu postulado. Ele é usado para determinar o cálculo de volume de sólido geométrico. Por meio dele é possível chegar ao volume de qualquer prisma utilizando o volume de um prisma conhecido, desde que o segundo possui a mesma altura que o primeiro e ambos possuem as bases que sejam congruentes. Quem foi Cavalieri? Ele era um matemático do século XVII, que teve a seguinte ideia: embora o formato de um sólido geométrico seja modificado, exceto por casos em que ele perde ou ganha massa, seu volume permanecerá inalterado. Ou seja, esse é um pensamento que fundamenta o princípio que ainda será definido, que a gente vai falar agora. Primeiramente, observe esses dois paralelepípedos. Esses prismas eles estão cortados ao meio, né? Nós temos aí duas que tem o alfa, né? O plano alfa e o plano beta. Os dois primacimas foram colocados sobre os planos, né? E eles são congruentes. Note que quando a gente faz um corte aqui, esses prismas, né, destacados, linhas pontilhadas, são congruentes à base dos respectivos prismas. Cavalieri observou, então, que deformando um dos dois prismas sem modificar o formato de suas bases ou sua altura, eles continuam com volumes iguais. Veja aí, como eu tivesse dado uma puxadinha para o lado, deformando, né? Na imagem, ele está deformado, mas quando eu usei o princípio de Cavalieri, que eu cortei aqui, ó, criando um novo plano, que ele está em cima do plano alfa, e aí eu criei um novo plano beta, né? E Cavalieri propôs independente da altura, de corte feito, né? Dessa maneira, dois primas possuem a mesma altura e continuam equivalentes, ou seja, os volumes são iguais. Daí segue a nossa linguagem, nossa fórmula para calcular volume, né? Volume é igual à área da sua base vezes a sua altura. Isso é o que diz como se calcula volume. Dados dois sólidos geométricos, A e B, da mesma altura de áreas de base, que por sua vez estão contidas no mesmo plano alfa, os sólidos A e B têm o mesmo volume se qualquer plano B paralelo ao plano alfa determinar duas secções transversais com áreas iguais. Isso é o que diz o princípio de Cavalieri, que ele pode ser usado também em sólido completamente diferente, mas que eles tenham que possuir, bem-se bem, ele tem que possuir altura, base e áreas iguais, né? E o corte realizado nos dois, no mesmo plano, que resulta em figuras iguais. Observe bem esse exemplo, os prismas de base diferente, tá vendo? Ó? Essa base aqui é diferente dessa base, mas quando eu qualquer secção, ou seja, uma transversal, criando um novo plano, eles formam as alturas iguais, seus volumes também serão iguais. Eles não precisam ser prisma, pode ser qualquer sólido geométrico com faces retas ou circulares. Vamos para um exemplo. Um prisma de base retangular possui base com as seguintes medidas: largura igual ao dobro do comprimento da diagonal, que é igual a 36. Sabendo que essa altura desse prisma é 15, calcula o volume. Veja aqui a imagenzinha, tá certo? Para descobrir a área da base, é necessário encontrar os valores de x, né, que é o valor da incógnita do valor desconhecido. E ao descobrir essas dimensões, a gente pode usar para descobrir, se você observar aqui, ó, tem um triângulo retângulo, então eu posso usar o teorema de Pitágoras, que é 36 ao quadrado, que é aqui, ó, a minha hipotenusa, que é de frente ao ângulo de 90 graus,
E os meus dois catetos, que é 2x e x. 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Quando eu calculo isso, né, eu somo x batata mais 2 batatas, eu tenho 3 batata. 36 ao quadrado dá 1.296, que é igual a x ao quadrado. Aí eu passo 3, que é dividindo, e obtenho 432. Esse 2 passa para o outro lado como raiz e obtenho mais ou menos aproximado, já que 432 não tem uma raiz quadrada, a mais próxima é 21. E aí eu acho a aproximação. Como o x é aproximado 21, né? Aí eu posso agora trabalhar com a fórmula do volume, que é a área da base vezes a altura. Então, 21 vezes 42 vezes 15 é igual a 13.230 centímetros cúbicos. Para fechar esse ciclo, vamos só relembrar um pouquinho. Todo prisma cujas bases são paralelogramos são chamados de paralelepípedo. Paralelepípedo retângulo ou reto retângulo é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos. Cubo é um paralelepípedo também, porém, sua superfície total é a reunião de 6 quadrados. Vamos relembrar aqui sobre área e volumes. O paralelepípedo retângulos de aresta ABC, a área total é igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. O volume é vezes as suas dimensões, A vezes B vezes C. E a sua diagonal é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é as suas dimensões. E o cubo tem a sua área total, que é 6, né? 6 partes, 6 quadrados, vezes o lado, que é A ao quadrado. Então, volume é A ao cubo e a diagonal é A vezes raiz de 3. Fechando, então, os prismas. Passamos agora a trabalhar um pouquinho sobre o princípio de Cavalieri. Nesse exemplo do nosso livro didático, vejam só. A figura ao lado representa um prisma reto, em que a altura mede 6 centímetros cúbicos, 6 centímetros, e a base de um triângulo retângulo é isósceles, cuja hipotenusa mede 3 raiz de 2 centímetros. Então, agora a gente vai determinar a área total, o volume desse prisma, certo? E aí eu trouxe para vocês algumas fórmulas para a gente relembrar. A área da base por essa fórmula, o volume por esta, a área total por esta e a área lateral é a soma das áreas das faces laterais. E aí a gente começa. Primeira coisa que a gente faz, ele diz que é um triângulo retângulo isósceles. Então, a gente pode começar trabalhando pelo teorema de Pitágoras, certo? Ao trabalhar esse teorema de Pitágoras, eu vou pegar esse triângulo aqui, certo? Esse triângulo retângulo que está aqui. Vejam ele que eu trouxe ele para cá, ó. AC, certo? AC, AC. E BA, e BA. E a nossa hipotenusa é 3 raiz de 2. Trouxe para cá. Isso bem bonitinho. Levando ele para o nosso teorema de Pitágoras, que diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente vai lá. A gente diz que BA, se você observar aqui, ó, esse lado é diferente, mas esses dois aqui, eles são iguais. Por quê? Porque eles são isósceles. E os triângulos isósceles têm dois lados congruentes, iguais. Então, eu posso dizer que é 2 vezes AC ao quadrado. E aí, a gente vai calculando. 2AC ao quadrado é igual. Aí, a gente, 3. Eu peguei isso aqui, ó, e separei, né? Porque, a princípio, a regra de potenciação, quando eu tenho um produto e tem a mesma expoente, eu posso separar eles. Tá vendo aqui, ó? Fiz isso. E aí, eu vou obter 9, certo? Quando eu obtenho 9, 3 elevado ao quadrado é igual a 9,
Esse 2 corta com esse 2 aqui, eu obtenho 2. 9 vezes 2, 18. Ou seja, esse 2 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, AC ao quadrado é igual a 18 dividido por 2. E que eu encontro 9. Então, AC, esse 2 aqui, que é potência, passa para o outro lado como raiz e obtenho aproximadamente 3. Como a gente está trabalhando com dimensões, a gente não vai pegar o valor em negativo, porque não existe medidas negativas, tá certo? Então, vamos lá. Vejamos bem, então a gente já encontrou que BA é igual a C, logo AC é 3 e BA é 3. Então, aqui é 3 e aqui é 3. Bem, em seguida, a gente vai encontrar a área da base, certo? Nossa base aqui, ó. Como eles são paralelos, né? Eles têm os mesmos valores. Então, vamos lá. A área da base é igual a base vezes altura. 3 vezes 3, né? É 9. 9 dividido por 2 é igual a 4,5. Então, a gente já achou a área da base, certo, gente? Já achou a área da base. Aí, agora, a gente parte para a área lateral da soma, que é dada pela soma das áreas da face, ou seja, 3 vezes 6, então, tenho essa, mais 3 vezes 6, né? E 3 raiz de 2 vezes 6, que é essa outra parte aqui. Somando tudo, a gente obtém que 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 6, 18, e 3 raiz de 2 vezes 6 é 18 raiz de 2. E aí, a gente chega à conclusão que a área da base é 36 mais 18 raiz de 2. Em seguida, a gente parte, então, agora para calcular a área total. Não, a gente já tem a área total, né? Perdão, a área total, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. AT, que é igual a L, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A gente já tem a área lateral, que a gente já achou, que é 36 mais 18 raiz de 2. E a gente tem a área da base, que também a gente achou, que é 4,5. Então, 2 vezes 4,5 dá 9. Então, fazendo os cálculos, certo? Eu botei aqui separadinho para vocês verem como foi que eu cheguei a esse resultado. Ó, 36 mais 18 raiz de 2 mais 9, porque 2 vezes 4,5 é 9. 9 mais 36, 45. O que foi que eu fiz? O 45, eu dividi por 5, aí botei o 5 aqui, encontrei 9. E o 18 eu dividi por 9, encontrei 2. E aí, eu fiz essa distributiva para ficar mais fácil. E aí, eu encontrei a área total. Quando eu tenho a área total, né, que foi o que ele pediu também, a gente vai calcular agora o volume. O volume é dado por esta fórmula. Área da base vezes a altura. E aí, a gente tem, a área da base é 4,5, a altura, que a gente tem aqui, ó, 6, e vai dar 27 centímetros cúbicos. 4,5 vezes 6, 27 centímetros cúbicos. E é aí que a gente pode e encontra e consegue calcular todos os resultados através destas fórmulas e dos conhecimentos que a gente obteve nas aulas anteriores. Vamos falar um pouquinho sobre pirâmide. É uma construção interessante, né? Carregada de mistérios. E todo mundo sabe que existem as famosas pirâmides do Egito. Mas no continente americano também foram construídas, mesmo que seus construtores não tivessem contato nenhum com o país africano. Vamos lá. Falando um pouquinho das pirâmides do Egito, que são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos de faraós, e há 123 pirâmides catalogadas. Há 123 pirâmides catalogadas. No entanto, nós temos 3 que são conhecidas, Quéops, Quefrem e Miquerinos, né, na península de Gizé. As pirâmides americanas, foram feitas pelos antigos povos do México, ou seja, na América Central e na América do Sul. Também construíram pirâmides. Elas normalmente eram feitas por pedra e barro. As pirâmides têm formato típico de escadaria. Veja
a foto que eu trouxe para vocês aqui, certo? E o povo maia construiu uma famosa pirâmide chamada Kukulcán, na região que hoje é o sul do México. Pirâmide, voltando um pouquinho para nossa geometria. Pirâmide regular é uma figura geométrica espacial composta por uma base e por um vértice, tá certo? Tem uma base aqui e tem um vértice aqui. Esse poliedro pode apresentar base triangular, pentagonal, quadrada e retangular, certo? Quando o seu vértice é conhecido por ser um ponto mais distante da base, tá aqui, ó. Vejam bem a distância. E aí, dessa forma, podemos observar que algumas partes desta figura, a nossa base, a nossa altura, as arestas, certo? Nosso apotema da base, apotema da face lateral, certo? E a superfície lateral, que é essa parte aqui, ó, superfície lateral, certo? São as partes que constrói, que formula uma pirâmide. São os elementos da pirâmide. Existem alguns tipos de pirâmide, que a gente já falou até no slide anterior. De acordo com elas, podemos classificar pirâmide triangular, sua base é triângulo, pirâmide quadrangular, sua base é um quadrado, pirâmide pentagonal, sua base são 5 faces, e pirâmide hexagonal, sua base é um hexágono, ou seja, tem 6 faces. No entanto, há outro fator que a gente precisa entender bem. As pirâmides elas podem ser determinadas como retas, né, que formam 90, ou oblíquas, que apresentam ângulos diferentes a 90. As pirâmides regulares, antes de mais nada, são conhecidas como as seguintes condições. Elas, para serem regulares, precisa ter a base de um polígono regular, a projeção ortogonal da vértice do centro desse polígono. Sendo assim, os resultados dessa definição são: todas as arestas laterais possuem a mesma medida, todas as apotemas possuem a mesma medida e as faces laterais são congruentes. Veja aqui, ó. Pirâmide reta, pirâmide oblíqua, pirâmide reta, pirâmide oblíqua e uma pirâmide regular. O volume de uma pirâmide depende diretamente da área da sua base e da sua altura. Então, veja bem. Para calcular o volume de uma pirâmide, utilizamos a seguinte fórmula. Volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3, certo? A área da base da pirâmide é calculada de acordo com o polígono de sua base, certo? E o volume do prisma é 3 vezes o volume da pirâmide da altura da base. Então, vamos lá. Se a base for quadrada, a gente ia por esta fórmula aqui. Se a base for hexagonal, por esta outra fórmula aqui. E se a base for triangular, por esta outra fórmula aqui. Então, base quadrada, lado ao quadrado. Base hexagonal, 3 vezes lado ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 2. E base triangular é base vezes altura dividido por 2. Achando isso, é que a gente vai para a altura. E a gente também pode achar por área da base mais área lateral, certo? A área lateral, como a gente já sabe, é a soma das áreas das faces laterais. Terminando isso, a gente pode ir para nosso cálculo de volume. Veja um exemplo prático. Nessa pirâmide, sabemos que a base é formada, ó, por um quadrado. Então, se é um quadrado, a gente vai usar L ao quadrado. Então, 6 vezes 6, 36, né? 6 ao quadrado, 36. Logo, a área da base aqui é 36 metros ao quadrado. Após isso, a gente pode achar o volume, né? Que a gente já tem a área da base, que é 36. E a nossa altura, ele já deu no problema, que é 10 metros. Ou seja, 36 vezes 10 dividido por 3. 36 vezes 10, 360. 360 dividido por 3, 120. Logo, o nosso volume é 120 metros cúbicos. Veja essa outra pirâmide. Ela tem a sua base hexagonal, certo? Tem 6
lados aqui, ó, 6 arestas, tá vendo? E aí, a gente primeiro, né, calcula a área, que é 3 vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, 3, a nossa aresta aqui é 2, ó, nosso lado. 3 vezes 2 elevado ao quadrado, raiz de 3. 2 elevado ao quadrado, primeira potência, que dá 4. 3 vezes 4, 12, raiz de 3, 12 dividido por 2, 6 raiz de 3. A gente já tem a área da base. A área da base é 6 raiz de 3, a nossa altura, o problema já deu que é 6, então 6 raiz de 3 vezes 6 é igual a 36 raiz de 3 dividido por 3, igual a 3 raiz de 3. Dessa forma, nosso volume é 3 raiz de 3 centímetro. Outro exemplo, uma pirâmide que possui base triangular. Logo, a gente vai usar o quê? A fórmula da base base triangular, que é B, base, vezes altura, dividido por 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. A nossa base é 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Dividido por 3, 6,6. Ou seja, nosso volume é aproximadamente 6,67 centímetros cúbicos. Para determinar, por exemplo, a altura de um tetaedro regular, né, ao cálculo dessa área total, desse volume, a gente também tem fórmulas diferenciadas para eles. E o que é um tetraedro? É uma pirâmide regular que apresenta 4 faces congruentes e 6 arestas também congruentes. Então, tudo é igual. O cálculo da área total é A ao quadrado vezes raiz de 3. O elemento A na fórmula é a medida da aresta do tetraedro, então a medida disso aqui. Para determinar a altura, utilizamos H igual a medida da aresta vezes raiz de 6 dividido por 3, e para o volume é a medida da aresta vezes raiz de 2 dividido por 12. Vamos lá. Esse exemplo 6 do nosso livro didático, dado um tetraedro regular, cuja aresta mede 4 centímetros, primeira coisa que a gente faz é achar o cálculo da área total. Ele pediu também no exemplo, a área total de uma superfície e o seu volume. Foi o pedido do problema. Então, a área total é dada por A ao quadrado vezes raiz de 3. Então, nossa aresta é 4. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. 16 raiz de 3. Então, já calculamos a área total. E agora, a gente vai calcular o volume. Nosso volume é dado por esta fórmula. A ao cubo vezes raiz de 2, dividido por 12. 4 ao cubo, 16. 16 raiz de 2 sobre 12. Logo, 4 ao cubo é 64, certo? 64 raiz de 2 dividido por 12, a gente simplifica, dividir o de cima e o de baixo pelos mesmos, né? E a gente obtém 16. 16 raiz de 2 dividido por 3 centímetro cúbico. É assim que a gente acha o volume desse tetraedro. Vamos falar um pouquinho mais sobre os poliedros. Sobre poliedros convexo e não convexo. Nesse exemplo da página 9, exemplos 9, são os poliedros convexo 1, 2, 3 e 4. Os 5, 6, o 7 e o 8 não são convexos, certo? Para ser convexo, quando qualquer segmento contido dentro da figura esteja totalmente dentro das arestas, que é diferente disso aqui, ó. Existem 5 exemplos. Vamos ver esses 5 exemplos de poliedro regular. O tetraedro, tá aqui a planificação dele. O hexaedro, veja a planificação.
O octaedro, veja nossa planificação. O dodecaedro, essa planificação. E o icosaedro, essa planificação aqui. Que são 20 faces triangulares, 12 vértices, 30 arestas. Todos eles são poliedros convexos. Na relação de Euler, né, é importante entender que todos os poliedros convexos precisam auxiliar esta fórmula aqui de Euler. Porém, os côncavos podem obedecer, mas não necessariamente, ou seja, não são obrigados a obedecer, mas pode ser que ele obedeça a essa fórmula. E o que é que diz a relação de Euler? Diz que as vértices menos a aresta mais a face é igual a 2. V, A e F são, respectivamente, vértices, arestas, faces de um poliedro, que a gente já estudou no início, né? Então, essa foi a relação demonstrada por este matemático suíço. Considerando bem os nossos poliedros do slide anterior, veja que o 1, o 2, o 3 e o 4, exemplo anterior, né? Eles atendem a esta relação aqui, ó. 6 menos 12 mais 8 é igual a 2. Veja que todos eles atendem. Então, se todos eles atender, obrigatoriamente, né, ele é um poliedro. Porém, convexo. Porém, o 5, o 6, o 7 e o 8 não são convexos. Mas veja que o 7 e o 8 atendem, mas não necessariamente precisam todos atender, né? Poliedros de Platão. O que é poliedro de Platão? Ele atende a 3 condições. Um poliedro só pode ser chamado de Platão se satisfazer essas 3 condições. Primeira condição: todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segundo, todos os vértices são pontos em que ocorre o mesmo número de arestas. Terceira condição, o poliedro é euleriano, isto é, satisfaz a relação de Euler. Veja esse exemplo 10. Todo paralelepípedo é um poliedro de Platão, pois todas as faces são quadriláteras, ou seja, n é igual a 4. Em cada um dos seus vértices concorrem 3 arestas, ou seja, m é igual a 3. E ele atende satisfaz a relação de Euler, que é 8 menos 12 mais 6 igual a 2. Portanto, ele é um poliedro euleriano. Poliedro de Platão. Veja esse outro exemplo aqui dessa pirâmide, que não é um poliedro de Platão, pois sua base é um quadrilátero e suas faces laterais são triângulos. Além disso, V concorre a 4 arestas e em A, por exemplo, concorre 3 arestas. Então, não tem como ser um poliedro de Platão. Mas quem foi Platão? Vamos já falar um pouquinho de Platão. Platão foi um filósofo grego que deu grandes contribuições para o desenvolvimento da matemática. E eu achei linda essa frase e trouxe para vocês. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. Isso é pura verdade. Voltando à nossa matemática. Os sólidos de Platão são casos particulares de poliedros. Platão buscava explicar a criação do universo a partir da geometria e assim associava esse sólido aos elementos da natureza. São classificados como sólido de Platão o tetaedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro. Todos esses 5 são sólidos, são poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes. Agora é com vocês. Exercitem o que aprendemos nas nossas aulas e até a próxima aula.